quero falar com você sobre algo que o Senhor ministrou muito forte, principalmente ontem na madrugada, ao meu coração. E é algo que, às vezes, a gente acha que não vai cair nessa. Mas você pode acreditar que uma das maiores investidas do inferno para retardar, para paralisar aquilo que o Senhor tem para você, se chama ofensa. Então a palavra que eu tenho para você hoje é: resista à ofensa. O Senhor, ele não nos enganou. Quando você olha para Lucas 17, ele vai dizer, abre ali. Então ele disse aos discípulos: é impossível que não venham ofensas, mas ai daquele por quem elas vierem. Jesus, ele fala o tempo todo sobre as ofensas. A Bíblia, ela revela o tempo todo sobre as ofensas. Diante de uma ofensa, você não pode revidar, você tem que revelar o reino de Deus, porque a ofensa, ela é como uma isca de Satanás. Ela é uma isca. Então, quero orar em cima dessa palavra, para que o Espírito Santo de Deus venha trazer revelação e venha tirar você desse lugar que muitas vezes você permitiu, através da ofensa e de sentimentos que foram germinando no seu coração como amargura, entrar e colocar você num lugar que Deus nunca te chamou para estar. Amém? Espírito Santo de Deus, a tua palavra é a verdade. Ela é como uma chave, Senhor, que abre uma porta e nos tira de lugares que muitas vezes a mentira, o engano e sentimentos que o diabo usa para nos aprisionar. A tua palavra, ela é libertação para nós. Por isso que eu creio que essa é uma manhã de libertação, de cura, de restauração. É uma manhã onde nós vamos romper, vamos sair de lugares que muitas vezes nós estamos paralisados durante anos, porque a tua palavra nos garante, Senhor, que ela é lâmpada para os nossos pés, e nós queremos caminhar em cima da verdade, não em cima do orgulho, da ofensa, da amargura, de sentimentos que muitas vezes roubam o lugar da presença de Deus na nossa vida. Eu quero agradecer por tudo aquilo que o Espírito Santo já está fazendo. Abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso coração para receber a palavra, e que essa semente venha encontrar uma terra fértil em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Você sabe que quando nós olhamos para a Bíblia, todos os homens que foram usados por Deus, levantados por Deus para viver algo grandioso, para viver, fazer parte daquilo que o Senhor estava construindo naquele período, naquela nação, naquela geração, todos esses homens, eles passaram pela ofensa. Eles passaram por situações de humilhação, situação de intimidação. Mas o mais interessante é que quando nós estamos alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós, nós não nos distraímos. A ofensa é uma das maiores distrações que desviam o nosso coração para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Quando nós vamos olhar o grego dessa palavra, o significado dessa palavra significa escândalo. É a isca, é aquela isca que é colocada na armadilha para pegar um animal. No primeiro momento, essa isca, ela é muito atraente, ela te seduz. É bom quando alguém te ofende, você vai revidar com palavras, você vai lá e humilha, você quer revidar, mas ela é uma isca. No primeiro momento, você acha que você vai satisfazer ali os seus desejos, que você está vencendo, mas quando você percebe, você está preso numa armadilha, paralisado. Esse é o significado da palavra ofensa. Por isso, uma das maiores ferramentas que o diabo ele usa é a ofensa. Porque a partir da ofensa vai sendo gerado outras raízes, como raízes de amargura no nosso coração, raízes de humilhação, de rejeição. Você começa a se sentir invalidado, intimidado, e você começa a levantar um muro na sua vida, e você começa a ser amargo. E é interessante porque o Senhor tem um propósito para todos nós. Nós sempre estamos construindo algo quando nós estamos conectados com aquilo que o Senhor quer fazer.
Hoje a Belém, ela está construindo mais do que uma cidade, Belém. Está construindo um lugar, um templo, onde a manifestação do Senhor vai ser tão visível que as pessoas vão ouvir falar daquilo que o Senhor vai fazer naquele lugar. Casamentos restaurados, pessoas transformadas, pessoas avivadas, filhos que vão se voltar, que vão sair das drogas, que vão sair das noites, porque vão estar em grupos de oração, intercedendo, avivados, cheios da presença, casamentos alinhados com aquilo que o céu quer fazer. Cura, eu creio. E eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está convidando a igreja para construir, mas nós precisamos vigiar, porque no meio da igreja, o diabo ele vai usar pessoas, ele vai usar para que uma raiz de ofensa ela possa germinar no seu coração e você desviar os seus olhares do propósito daquilo que o Senhor está te chamando para construir. Você quer um exemplo? Neemias 4, abre aí. Neemias estava no reino, ele era copeiro do rei, ele estava numa situação muito confortável. Ele ouve falar que os muros estavam totalmente devastados, destruídos. Não era uma destruição apenas física, mas o seu povo se encontrava assim, espiritualmente, emocionalmente. Eles estavam longe daquilo que Deus tinha para eles. Eles haviam esquecido aquilo que Deus os chamou para construir. E eles estavam preocupados com aquilo que eles queriam viver. E a Bíblia vai dizer que Neemias ouve e ele se move em direção para reconstruir os muros. Um homem ousado, com espírito de ousadia. E eu quero declarar sobre a sua vida, foi para é com esse espírito que o Senhor te chamou. Espírito de ousadia. Não importa se é muito grande a obra, o que importa é que o Senhor te chamou. E se Ele te chamou, Ele vai te dar ferramentas adequadas para você ir até o final. Amém? E a Bíblia vai dizer em Neemias 4, que quando eles ficam sabendo que Neemias está reconstruindo esse muro, eu vou ler aqui. Quando Sambalate ouviu que estávamos reconstruindo, presta atenção nessa palavra, o muro de Jerusalém, ele se enfureceu e começou a zombar dos judeus. Ele começou o quê? A ofender, a humilhar os judeus, a intimidar. Ele falou perante os seus amigos e o exército de Samaria, dizendo: o que estão fazendo estes judeus miseráveis? Pois acreditam que vamos deixá-los reconstruir um muro e voltar a oferecer sacrifícios? Talvez pensem que vão poder acabar o muro num dia e que poderão tirar pedras novas deste monte de pó e ruínas queimadas. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: o que eles acham que estão fazendo? Até uma raposa pode derrubar esses muros, somente ficando em pé sobre eles. Esse é o mesmo discurso que o inferno ele tenta usar para nos paralisar. Nós sempre estamos construindo algo em Deus. Sempre. Um casamento, uma vida profissional, a criação dos nossos filhos. O Senhor sempre está nos convidando para construir algo. Mas o inferno ele sempre vai soprar no seu ouvido. O que você pensa que você está fazendo? Você acha que o que você está construindo vai ficar de pé? Uma raposa é capaz de destruir tudo aquilo que você está fazendo. Sabe o que Neemias fez? Neemias não deu ouvido. Neemias não discutiu. Neemias não revidou. Sambalate e Tobias, eles tentaram de novo, distraindo Neemias, chamando Neemias para uma reunião, para um cafezinho, distraindo. Sabe o que ele falou? Eu não tenho tempo a perder. Eu estou construindo uma grande obra. Todas as vezes que as raízes de ofensa, de intimidação tentar entrar no seu coração, você vai falar isso para o inferno: eu não tenho tempo a perder. Eu estou construindo uma grande obra para o Senhor. Não permite que palavras venham desviar você do propósito que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe, nós fomos chamados como vasos de barro, carregadores da presença. Mas muitas vezes ao longo da nossa caminhada, como eu falei, e a maior artimanha do inferno é tocar na nossa alma. Porque uma alma ferida, uma alma doente, ela sangra e ela sangra toda uma casa. E se você não for curada, se você não permitir o Senhor te curar,
Você vai levar essas dores para os seus filhos e para as outras gerações. Porque nós fomos chamados para carregar a presença de Deus, para carregar um propósito. Então, quando eu estou alinhada com aquilo que o Senhor quer fazer, como Sambalat e Tobias, as ofensas, elas vão até tentar chegar, mas elas não vão penetrar, elas não vão fazer com que eu tenha uma visão distorcida, turva, daquilo que Deus tem para mim. Eu não perco a visão. Os ataques, eles vão vir, mas eu continuo olhando para aquilo que Deus tem para a minha vida, porque foi assim com Jesus. Jesus foi ofendido, humilhado, caluniado, ele foi traído por Pedro, aquele a qual andava com ele, o discípulo que ele confiava. Ele foi traído por Judas, mas ele mesmo assim não continuou. Ele continuou firme, olhando para o propósito. Ele tinha uma visão clara de onde ele deveria chegar, do que viria depois de uma humilhação, de uma ofensa. Mas sabe, quando nós damos ouvidos para as ofensas, para os ataques, eu quero dizer que todos nós estamos vulneráveis a permitir com que essa raiz venha penetrar no seu coração e venha dar espaço para outras raízes que vão crescendo, e nos tornamos uma pessoa amargurada, uma pessoa que ofende outras pessoas. E quando nós olhamos para dentro de nós, nós perdemos a visão da maior semente que precisa ser gerada em nós, que é a palavra de Deus. Porque todos nós temos uma palavra. A Bíblia diz que eu bem sei os caminhos que eu tenho para você, caminhos de bem e não de mal. A Bíblia diz que Ele tem todos os nossos dias contados, todos os planos Ele tem para nós. Então há uma semente que está guardada dentro do seu coração. E assim como toda semente, ela só precisa de um terreno fértil para germinar, porque tudo que você precisa já está dentro dela. Só que quando nós permitimos que esses sentimentos entrem no nosso coração, sabe, a humilhação, uma palavra que falaram para você, uma atitude, uma experiência que você teve com alguém, de repente até dentro de um casamento, você foi ofendida pelo seu esposo, pela sua mulher, uma mãe que de repente ofendeu um filho, e aí você vai permitindo, você vai dando espaço para isso entrar dentro do seu coração, e a raiz, ela vai crescendo, porque não tem fim, não é verdade? Já viu uma raiz de uma planta? Ela vai tomando espaço e ela vai sufocando a semente que precisa de verdade germinar dentro do seu coração, que é a palavra. Porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Ninguém pode roubar a semente, a palavra, o propósito que Deus confiou em você, a não ser você, permitindo que sentimentos ruins façam você perder a visão do propósito de Deus. E é essa lente que uma pessoa amargurada usa. Você perde a visão do reino, você perde a visão do propósito, e aí você vai ser o reflexo daquilo que está dentro de você. Você começa a ofender as pessoas. Você já viu uma pessoa quando ela é amargurada? Você não fez nada, você já entra no elevador, ela nem fala com você. Você vai perguntar uma coisa, às vezes você vai em algum lugar comprar alguma coisa. Gente, a mulher parece que era melhor nem ter saído de casa. E você acha até que é uma coisa pessoal, né, contra você. Não, ela é assim mesmo, todos os dias da vida dela. Porque ela permitiu que essa raiz fosse penetrando e deformasse a identidade que Deus tinha para ela. Mas eu quero falar de homens que também viveram períodos de muita ofensa, mas que nos ensinam a passar por cima dessa ofensa. Porque todas as vezes que você para na ofensa, é como se você trancasse uma porta e você ficasse ali naquele lugar. E por isso que tem pessoas, às vezes eu faço gabinetes com mulheres que elas estão há anos na mesma história. E aí você vai cavar ali, vai cavar, você vai ver, não, porque eu não perdoo a minha ex-sogra, porque eu não perdoo o meu marido. Mas quantos anos você separou dele? Ah, já tem 20 anos. Sabe o que acontece? Elas estão aprisionadas no mesmo lugar da dor que fizeram com ela. Elas ainda estão naquele lugar. Elas não conseguiram viver nada de diferente. E assim é a nossa vida. E você sabe que a igreja, ela pode te ofender muitas vezes. Não Jesus, porque Jesus não tem nada a ver com isso. Mas quantas pessoas estão longe da igreja, estão afastadas,
da intimidade com Deus, porque não adianta você falar, eu estou longe da igreja, mas eu tenho meu lugar, mas eu não perdi a intimidade com Deus. Deixa eu te falar, esse ambiente é que nos aquece. É esse ambiente da palavra que reaviva a nossa fé. É a fé do irmão, é o testemunho do outro irmão. É isso que acende a nossa fé. Por isso que nós precisamos estar sim dentro da igreja. Mas muitas vezes tem pessoas que estão longe da igreja e vão se afastando cada vez mais da presença de Deus, porque foram ofendidas. Mas eu quero falar de homens que entenderam e permitiram que a maturidade, o relacionamento com Deus os levasse a um outro nível de intimidade, de amadurecimento, a ponto deles identificarem a isca que o inferno estava tentando atraí-los. Quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi foi um homem que ele viveu muitas ofensas. Dentro da sua própria casa, ele viveu cenários de humilhação, de ofensa. Quando o profeta Saul foi ungir, quando Samuel foi ungir o próximo rei, nem seu pai havia o chamado para estar ali à mesa junto com seus irmãos, para estar ali com seus irmãos, para que pudesse ver quem havia sido escolhido por Deus como um próximo rei de Israel. Quando você vai olhar mais adiante, Davi é chamado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos. E a Bíblia conta que naquele cenário, quando ele procura saber sobre aquilo que estava acontecendo, que Golias estava tentando intimidar o exército do Deus vivo, a Bíblia diz que o seu irmão chega para ele e fala: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das poucas ovelhas que nem suas são. Davi estava na antessala do lugar que seria o lugar aonde o céu ia revelar Davi. Muitas vezes a antessala é um lugar de ofensa, mas a forma com que você reage às ofensas determina se você vai passar ou não para o próximo nível. Davi poderia ter permitido com que aquela ofensa entrasse no seu coração e ele falasse: eu estou aqui fazendo um favor para vocês e eu ainda sou humilhado, eu vou embora. Ele poderia chegar em casa e falar: pai, eu fui lá levar comida e meus irmãos, eu ainda ouvi isso do meu irmão, eu não volto mais lá. Mas a Bíblia diz que Davi se retira. Davi não permitiu que a ofensa entrasse no seu coração, porque toda vez que a ofensa entra, ela te afasta do cenário que o Senhor quer revelar a você. Cuidado, porque às vezes nós acreditamos que não precisamos passar por certas situações, mas é nesse lugar que os olhos do Senhor estão te olhando, e a forma com que você reage vai definir o próximo passo da sua vida. A forma com que você se comporta nos piores momentos vai definir o lugar que o Senhor pode confiar a você. Por isso resista, continue construindo aquilo que o Senhor chamou para construir. Não importa quem vai se levantar contra você, o que importa é que você não vai permitir que a ofensa e palavras de humilhação venham paralisar os planos que Deus tem para você. Continue construindo aquilo que o Senhor chamou para construir. Mas pastora, você não sabe como está a minha vida, como eu sou humilhada pela minha família. Deus está vendo. Eu não preciso saber, mas o Senhor está vendo. Deus sabia quem era Davi. Deus sabia que por mais que ninguém acreditasse nele, aparentemente o coração de Davi, como o coração dele reagia às investidas do inferno, era como se fosse um carimbo do céu dizendo: aprovado. Cada cenário de dor, cada cenário de humilhação que você resiste e você não permite que aquilo venha entrar no seu coração e transforme a sua identidade, o céu libera algo dizendo: aprovado, passa para o próximo nível. Aprovado, passa para o próximo nível. E é isso que o Senhor quer fazer. Davi não recuou. E deixa eu te falar uma coisa: é tão difícil não recuar, não é verdade? Porque a nossa carne tenta revidar. Você tenta sair desse lugar, mas é nesse cenário aonde as pessoas olham para você e não vê matéria-prima nenhuma. Foi nesse cenário que ninguém olhava Davi como o próximo rei. É nesse cenário de humilhação que o céu olhava: ah, pode não ter matéria-prima na terra para ser rei, mas para mim tem um coração aprovado, e isso é a matéria-prima que eu preciso para que ele chegue no lugar de governo. Deixa eu te falar, ninguém, escuta isso, nada e ninguém
pode roubar os lugares que Deus tem para você. Ninguém. Quando nós olhamos para José, foi um dos homens que mais viveram cenários de ofensa. A história toda de José, até ele chegar no governo, foi um cenário de ofensa. Ele foi ofendido dentro da sua casa, foi rejeitado, foi invejado. E ele poderia ter permitido que a cada caminhada dessa que ele estava vivendo, fosse um emblema, sabe, marcando uma nova identidade. Uma identidade de um homem que poderia... Quem eu sou agora, depois de uma inveja, depois da calúnia. Sabe, tem gente que está tão longe da identidade que Deus tem para eles. Ele está sendo um reflexo daquilo que marcaram ele. Sabe quando você vai andando pela vida e a vida vai tentando marcar você e definindo quem você é? Quem é aquela? Ela é o reflexo das dores, das feridas. Ela é o reflexo de uma separação. Ele é um reflexo de um adultério. Ele é um reflexo de um fracasso financeiro. Não, você não é um reflexo daquilo que o mundo fez com você. Você é um reflexo daquilo que você carrega. A presença de Deus. Isso só é parte da sua história. Davi, ele estava naquele cenário ali, e a vida dele, você concorda que poderia ter acabado ali? Ele poderia ter voltado para casa, ele perdido. O maior momento da história de Davi, porque quem não conhece Davi derrubando o gigante? Todas as crianças conhecem. Se você for no Ministério Infantil agora, perguntar para uma criança de 2, 3 anos, ela vai saber quem é Davi e Golias. Porque aquilo que parecia ser o palco da maior vergonha, o céu transforma aquilo que parece ser maldição em lugar de bênção. Pode ser que hoje você esteja vivendo um cenário de maior vergonha, mas é nesse cenário que o céu vai revelar o lugar de maior milagre, poder e transformação na sua vida. Pode ser que você esteja vivendo hoje um casamento totalmente devastado, destruído, que os seus vizinhos saibam o que vocês estão vivendo. Mas é no mesmo lugar que as pessoas olharam e viram a sua dor. É nesse lugar que elas vão ter que ouvir aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Porque foi naquele mesmo cenário que olharam para Davi e falaram: ele não tem roupa apropriada, ele não tem pinta, ele não foi nem preparado pelo exército de Saul. Mas ele chegou ali com uma ousadia do céu, coisa que nenhum exército, nem todos aqueles homens foram capazes de fazer, e destruiu Golias, porque não se tratava daquilo que queriam implantar nele, se tratava daquilo que ele carregava e que ele não abria mão. Um homem, uma mulher cheia da presença de Deus, que não negocia. O que o inferno está querendo fazer é que você troque a preciosidade da presença que você tem carregado por as sujeiras, por sentimentos tóxicos. Por isso que quando você olha para José, foi um homem, eu vou voltar à história, que passou por muitos cenários de humilhação. Ele foi preso, ele foi jogado num poço, e quando ele chega lá, ele foi caluniado, ele foi parar dentro de uma prisão. Mas sabe o que me chama mais atenção na vida de José? É que em nenhum momento dessas fases que José viveu, você via José murmurando, você via José amargurado. Você não vê ele chegando na prisão e falando mal dos irmãos dele, justificando o presente por um passado. Muitas pessoas estão no presente justificando o que vivem hoje por um passado, por aquilo que fizeram com ela. Não, a Bíblia diz que ele interpreta sonhos na prisão. Ele revela quem ele era. Ele revela aquilo que Deus tinha chamado ele para viver. A Bíblia diz que o carcereiro entrega a chave da prisão. Ele revela ser um homem de confiança, um homem íntegro. A Bíblia diz que Faraó manda chamar para interpretar o sonho, porque ficam sabendo da fama de José. Ele havia sido esquecido pelo copeiro, lembra? E pelo padeiro. Quando mandam chamar ele, o próprio Faraó tinha permitido que ele estivesse naquela prisão. O que você faria se aquele que te colocou numa prisão te chamasse para você ajudar ele? Porque às vezes a gente lê a história, a gente passa muito corrida a história. Mas olha só, deixa eu te falar. O homem que permitiu que ele estivesse ali foi Faraó. Aquele que dava a ordem maior. E é esse homem que permitiu que você ficasse quase que apodrecendo dentro de uma prisão, agora te chama para interpretar um sonho dele, para ajudar ele. Você colocaria esse homem sentado à sua mesa? O homem que fez você por anos estar no lugar que você nunca desejou? É muito louco isso. Mas sabe o que a Bíblia diz?
que José se arruma. José faz a barba, José coloca uma roupa nova. José se prepara porque ele sabia que por mais que ele estivesse vivendo cenários de humilhação, o Senhor usa as coisas que são maus, aparentemente caminhos maus, e Ele converte para coisas boas da nossa vida, porque isso vai depender do teu comportamento. A forma com que você reage faz o céu transformar aquilo que parece ser o fim num novo início na sua vida, num recomeço. José estava entrando numa nova fase, numa nova estação. Ele sabia que jamais ele voltaria para aquele lugar, porque aquilo que você acha que é humilhação, às vezes é o céu dizendo: é apenas uma oportunidade que eu estou te dando. Ele poderia falar assim: é uma humilhação agora ele me chamar para eu interpretar o sonho dele. Não, não. Se você tem os olhos alinhados com o céu, você vai entender que às vezes é só o pano de fundo. Aquilo que parece ser humilhação é uma oportunidade que Deus está te chamando para te levar para um novo lugar. Mas só quem tem olhos espirituais, olhos alinhados com o céu, um coração limpo, sem ofensa, sem mágoa, sem amargura, consegue ter essa visão. Você está entendendo que nós precisamos ser igreja de verdade? É esse nível que o Senhor quer que nós venhamos entrar. O Davi chegou lá em cima para mim e falou assim: pastora, tem um tema da pregação? Eu falei assim: resista à ofensa. Aí eu não acredito, eu acabei de entregar um vídeo para o pastor falando exatamente sobre isso. Você viu o vídeo? Ele te mandou. Eu acho que é um homem, eles estavam dentro de um avião e o homem começou a discutir com esse outro homem que estava com a Bíblia, e ele xingou ele, e ele deu um soco na cara do homem. E aquele homem na hora ele não revidou, ele começou a falar do amor de Deus. E aquele homem gritava, ele começava a falar do amor de Deus: eu te amo, não sei o que. O menino começa a sentar, ele senta, ele começa a chorar, e ele fala: desculpa, por que eu fiz isso? Eu não sei por que eu fiz isso. Porque o mundo, ele quer que você responda a ofensa com ofensa. Mas o céu diz: não é essa moeda que eu tenho. A ofensa você não responde com a ofensa, porque esse não é o código do céu. O código do céu é a ofensa. Eu entrego amor, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho dentro de mim. E se você carrega o reino, você carrega algo muito precioso, que é capaz de quebrar todo o jugo, toda a prisão, toda a cadeia. Aquele homem se quebrantou diante do amor. Não foi diante da força física, não foi diante de um bom argumento, foi diante daquilo que o mundo pode olhar e achar que é humilhação. Mas a Bíblia diz que quanto mais eu desço a olaria, mais eu me torno um vaso usável para o Senhor, mais um vaso agradável, mais um vaso preparado para receber aquilo que tem mais valor, que é a presença de Deus. Sabe o que esse vídeo diz para mim e para você? Que nós precisamos sair por esse mundo aí dizendo que enquanto a nossa moeda não for contrária à ofensa, o mundo vai continuar como está. O mundo não precisa de mais igrejas, mais evangélicos, aumentando a estatística. Ele precisa de homens como esse homem dentro de um avião, que levou um soco na cara na frente de todo mundo, mas ele não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar. Assim como Davi e José estavam preocupados em agradar a Deus. Porque a única coisa que você deve à sua vida é ao Senhor. Porque no grande dia você vai prestar contas a Ele. Não é a sua mulher, o seu marido, é a Ele. Então quando nós entendemos o chamado de Deus na nossa vida, quando nós entendemos a responsabilidade daquilo que nós precisamos gerar em nós, nós não nos dispersamos, nós não nos distraímos. Sabe, a Bíblia ela vai falar de uma mulher que ela nem nome tem. Mas sabe de uma coisa? Ontem eu até falei com a Silvana, né? Te mandei uma mensagem. Ela foi dar uma palavra em um lugar, não foi? Numa igreja. Eu falei assim: você está linda. Mas que as pessoas nem reparem o quanto você está linda, mas o quanto você carrega a presença. Sabe que tem lugares que você vai chegar e você vai sair e as pessoas nem vão lembrar o teu nome. Elas nem vão lembrar a roupa que você estava vestida. Mas você vai marcar a vida delas de uma tal forma. Sabe o perfume? Quando ele agrada, quando ele é percebido no ambiente, você vai para casa com aquele perfume. É dessa forma. Nós precisamos ser o bom perfume de Cristo.
As pessoas não precisam nem saber qual é o teu nome, nem saber, nem lembrar da sua fisionomia, mas aquilo que você vai deixar nelas precisa ser como uma semente que um dia vai germinar e trazer esperança e trazer frutos. Como essa menina de Naamã, a escrava de Naamã. Uma menina que estava prisioneira, longe da sua família, longe da sua cultura, longe do seu povo. Ela tinha todos os motivos para carregar ofensa, não é verdade? Para carregar amargura, raiva. Eu fico imaginando uma pessoa escrava, como é que essa mulher, provavelmente não tinha salário. Como que ela poderia servir Naamã? Porque se deram para ela uma prisão, ela poderia servir com amargura, com rancor. Eu vou fazer de qualquer jeito a comida dele. Porque às vezes a gente quer validar o outro, a gente quer pesar o valor do outro de acordo com aquilo que ele, da forma com que ele nos avalia, da forma com que ele tem consideração por nós, da forma com que ele nos valoriza. Só que nós já somos valorizados por Deus, nós já fomos escolhidos, chamados para um grande propósito. Então, se Deus te escolheu, não importa se o homem te invalida. O que importa é que você precisa seguir firme. E essa menina de Naamã, a escrava, a Bíblia diz que ela, naquela situação, que ela poderia estar cheia de ofensa, de amargura, não. Ela abre a sua boca para apontar um caminho. Se o meu Senhor conhecesse o profeta. Ela mostrou o caminho de salvação, ela mostrou o caminho de cura, ela mostrou o caminho de restauração física, na alma, nas emoções. Ela apontou, porque ela entendeu que ela não vestiria essa roupa da ofensa. Porque por trás de uma roupa da ofensa, deixa eu te falar, tem o orgulho. E o orgulho, ele faz você perder. Ele te prejudica no relacionamento com pessoas e principalmente o teu relacionamento com Deus fica prejudicado. Por trás dessa roupa de ofensa que às vezes você tenta tomar para você e você fica anos sem perdoar uma pessoa porque você acha que ela não merece. Deixa eu te falar uma coisa. Por trás de uma roupa de ofensa tem orgulho. Tem um cenário perfeito para Satanás entrar e começar a dominar a tua vida. Tem um cenário de amargura. Mas essa menina, ela apontou o caminho porque ela entendeu que não se tratava do lugar que ela estava. Se tratava daquilo que habitava nela. E eu preciso falar de uma outra mulher, a mulher hemorrágica, que por anos, 12 anos, aquela mulher foi ofendida porque ela não poderia nem estar no meio do povo. Ela foi ofendida pela cultura, ela foi ofendida pela religiosidade, ela foi ofendida pela sua condição física. Aquela mulher, ela tinha enfermidade na alma também, nas suas emoções. Mas a Bíblia diz que quando ela ouve falar que Jesus estava passando, aquela mulher, ela rompeu com qualquer sentimento que poderia ter sido gerado no coração dela. O que eu quero dizer é que há esperança. Se você por anos está carregando a ofensa no seu coração, por anos você não perdoa um pai, uma mãe, um primo, alguém que passou pela tua vida, e você revidou não perdoando, e você não deu a oportunidade dele como para ele, como esse homem deu a esse menino dentro do voo, de conhecer o amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. É para isso que o Senhor nos chamou. Para fazer a diferença na vida das pessoas. Porque você ouviu Jesus passando, como essa mulher ouviu Jesus passando. E a Bíblia diz que quando ela olha para Jesus, ela fala: se eu ao menos o tocar, eu serei curada. Sabe o que ela estava dizendo para ela mesma? Eu não vou mais ficar paralisada nesse lugar de mágoa, de ofensa, de humilhação, de intimidação, de olhares. Eu vou romper porque eu encontrei Jesus. Deixa eu te falar, você não tem o direito de ficar nesse lugar porque você encontrou Jesus. Você encontrou Jesus. Não há condenação, não há prisão para quem viu Jesus passando e tocou a orla da sua veste. Eu falei de duas mulheres. E eu vou falar da terceira mulher. Ana, que tinha que lidar com Penina, uma mulher que humilhava, intimidava ela, ofendia ela todos os dias, porque Penina podia gerar e Ana não podia gerar. A Bíblia diz que quando eles vão ao templo, quando eles vão prestar a oferta ao Senhor, a Bíblia diz que Ana chegou ao ponto de falar: eu sou uma mulher amargurada de alma.
Porque a ofensa, ela gera amargura. O que Ana estava dizendo? Olha o que a vida fez comigo. Olha as palavras que eu recebi, o que elas foram gerando dentro de mim. Hoje eu sou uma mulher amargurada de alma. E muitas vezes nós estamos repetindo para nós mesmos: quem sou eu? Eu sou uma mulher rejeitada, amargurada de alma, humilhada, decepcionada, frustrada. Mas a Bíblia diz que quando ela vai para a presença do Senhor, quando ela vai para o templo, a Bíblia diz que Ana faz uma oração: se o Senhor fizer com que eu gere um filho, eu vou te entregar. O que ela estava dizendo: eu posso até estar amargurada, mas eu nasci para gerar propósito. Eu nasci para gerar vida. Eu nasci para gerar um recomeço, uma nova história. Não só em mim, mas a partir de mim. Porque Samuel foi a resposta de Deus para aquela nação. Ele foi um sacerdote, ele foi um profeta. Ele foi um homem que tudo que ele profetizava se cumpria. Era um homem alinhado com o céu. Eu falei de 3 mulheres. Mulher significa igreja. A igreja somos nós. Quem nós estamos sendo? Será que nós estamos sendo essas mulheres que querem gerar para Deus? Será que nós estamos sendo essa igreja que quer gerar propósito, que quer ser carregadoras da presença, da unção? Porque essas mulheres saíram de um estágio porque elas decidiram viver um novo capítulo. Porque eu tenho certeza que ela foi conhecida não mais como a menina escrava, mas a menina que anunciava as boas novas. A hemorrágica não foi mais conhecida como a hemorrágica. A partir daquele momento que ela tocou em Jesus, ela foi conhecida como filha. E Ana, como uma mulher que gerou profeta. Eu não sei como a igreja do Brasil tem sido conhecida, mas nós precisamos mudar essa forma com que as pessoas estão enxergando a igreja do Brasil. Não uma igreja que faz os outros sangrarem, não uma igreja que abusa, não uma igreja que corrompida, não uma igreja que quer se dar bem, quer arrancar as ovelhas, quer arrancar toda a lã das ovelhas. Não. Nós precisamos ser a igreja que anuncia o caminho, que salva, que cura, que há restauração, porque Jesus está aqui e porque nós decidimos viver uma nova identidade em Cristo. Carregadores da presença de Deus. Que você saia daqui essa manhã dizendo: Senhor, eu não quero ser conhecida pelas minhas dores, eu quero ser conhecida como alguém que carrega a presença, carrega o céu. E uma pessoa que carrega o céu é uma pessoa como essa menina de Naamã. Por onde ela passa, cenários são transformados. Aquele ambiente era um ambiente de caos. Você imagina esse homem com uma patente alta chegando em casa estressado, cheio de dor, porque passou um dia inteiro escondendo a sua lepra. Imagina a dor da tua alma. Mas aquele cenário de caos. Uma menina, não foi um exército. Às vezes você quer que sua família seja restaurada. Você conta com tantas orações, amém. Mas às vezes Deus só quer o seu posicionamento. Às vezes eles nem precisam vir para a igreja, mas eles precisam ver a igreja primeiro em você, dentro de casa. Foi o posicionamento dessa menina de Naamã que fez aquele homem de uma patente alta dar ouvidos àquela que parecia ser apenas uma escrava, mas carregava algo mais precioso do que aquelas patentes que ele carregava. Porque aquelas patentes não eram capazes de tirar ele daquela situação, mas aquilo que aquela menina carregava foi capaz de mudar toda a história de Naamã. Eu preciso dizer para vocês que para sair da ofensa é necessário passar pelo perdão. Jesus, quando estava naquela cruz, ele fala uma frase que me chama muita atenção: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O evangelho sem passar pelo perdão, você ainda não passou pelo evangelho. Todos esses homens, Davi, José, todos esses homens levantados por Deus que foram ofendidos, tiveram que caminhar no trilho, na rota do perdão. Por isso que, quantas vezes eu devo perdoar? Os discípulos falaram para Jesus, 70 vezes 7, significa que quantas vezes for necessário, você vai ter que perdoar.
E foi a única maneira, a única vez que você vê os discípulos pedindo para o Senhor aumentar a fé deles. Você não vê os discípulos pedindo para aumentar a fé quando vai curar alguém, mas ele fala: Senhor, então aumenta a nossa fé. Porque não é o padrão humano, mas é padrão de quem carrega a presença perdoar. A sua carne sempre vai dizer que não, que a outra não merece. Mas quando você está alinhado com o Espírito, ele vai dizer: o perdão é uma chave poderosa que faz você acessar um novo lugar que Deus tem para você, uma nova oportunidade que Deus tem para nós. E muitas vezes você está anos, e deixa eu te falar uma coisa, você vai morrer dentro da igreja. Se você não perdoar, você jamais vai viver, vai entrar na porta da oportunidade que Deus tem para você. Porque o caminho do evangelho é o perdão. Não tem como. Você pode orar o dia inteiro, você pode vir para todos os cultos, você pode fazer jejum, você pode fazer o que for. Se você não perdoar, como é que nós vamos pedir para o Senhor perdoar as nossas ofensas? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha a oração do Pai Nosso. O caminho para liberar a ofensa que está dentro de você, para sair dessa prisão, é perdoar. Por isso que eu quero convidar você, igreja. O Senhor está nos levando para um novo lugar. Eu não sei se vocês perceberam, mas enquanto aquelas estacas vão sendo levantadas, vão levantando novas estacas, o Senhor vai mudando a nossa estrutura como igreja aqui. Porque aquilo ali, sem ninguém, é apenas uma construção, uma grande obra. Mas quando nós entrarmos ali dentro, aquilo se torna a igreja. Por isso que a obra não pode ser só ali, a obra tem que ser a partir de nós. Senhor, que comece aqui, que quebra o nosso vaso, que comece a lavar essa água. E sabe como que a gente permite com que o Espírito Santo vá lavando a nossa vida, tirando essa sujeira que muitas vezes nós damos espaço e que entra às vezes como uma poeirinha muito sutil, mas quando você olha faz um estrago na tua vida? É através da palavra. Quanto mais uma água nova vai entrando em nós, mais essa água turva ela vai indo embora. Por isso que o primeiro passo é perdoe. E todos nós precisamos perdoar alguém. Todos nós precisamos perdoar até mesmo a igreja. Porque um dia eu fui também ofendida pela igreja. E sabe a primeira frase que saiu de mim? Eu não preciso passar por isso. Eu não quero nunca mais pisar numa igreja. Eu falei isso. Porque sempre se esconde o orgulho por trás da ofensa. E sabe o que o orgulho diz para você? Faz você falar: eu não preciso passar por isso. Ele que precisa de mim. Eu não preciso passar por essa humilhação. Aí você sai do cenário onde justamente o Senhor quer te usar. O orgulho faz isso. Ele coloca uma máscara. E aí você não permite com que você veja que é justamente naquele cenário que o Senhor quer te moldar, quer te tratar, quer remoer, quer tirar sujeirinhas que estão aí escondidas e que você não consegue ver. Então todos nós temos alguém e algo para perdoar. E às vezes é você próprio. Você precisa se perdoar. Porque às vezes você olha a sua vida e você fala: como eu errei, como eu permiti, como eu cheguei nesse ponto, como eu peguei atalhos. Olha onde está a minha vida, tão longe daquilo que um dia eu planejei. Às vezes você precisa pedir perdão para Deus, porque muitas vezes você questiona de estar aí e acreditar que a culpa é de Deus. Mas experimente entregar a sua vida para Deus, para você ver se Ele não vai fazer tudo diferente do que você está fazendo. Não tem a ver com Deus, porque os caminhos do Senhor são é um caminho bom, é um caminho agradável e é um caminho perfeito. Por isso nós vamos louvando ao Senhor, e eu quero que você venha aqui na frente. Se você precisa liberar o perdão para alguém, para a igreja, para alguém, se você precisa se perdoar, deixa eu te falar, o Senhor tem coisas grandes, tem lugares para você acessar, mas se você não passar por esse lugar de perdão, e deixa eu te falar, eu preciso te dizer que ele pode começar aqui, mas você precisa fazer isso todos os dias, porque o perdão é um processo. Como eu falei, eu precisei treinar isso todos os dias, na beira da minha cama. Espírito Santo, eu perdoo. Eu começava a declarar porque eu queria perdoar, mas o meu coração ainda estava sujo. Mas cada vez que eu pedi o Espírito Santo para acessar essas áreas, mais um pouco dessa sujeirinha ia embora, até que eu limpei o meu coração. Eu permiti que a presença voltasse ao lugar que era só dela.
O que você precisa fazer essa manhã e falar: presença, tem um lugar aqui que é teu, Senhor. E que por vezes eu abri mão para que outros sentimentos dominassem a minha vida. Mas é o lugar da presença, porque eu só quero a tua presença, Senhor. Eu só quero a tua presença. Pra te oferecer, mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor. Eu não acredito que uma igreja desse tamanho você nunca murmurou contra aquilo que você estava vivendo, contra os planos de Deus. Eu não acredito que uma igreja desse tamanho você não precisa pedir perdão para Deus. Quantas vezes nós ofendemos os nossos filhos com autoritarismo, com palavras? Quantas vezes nós ofendemos o nosso próximo porque não procuramos saber se ele está bem? Eu acredito que todos nós temos algo para pedir perdão hoje, a começar por esse altar. Todas as vezes que você disse não para Deus, que você falou: Senhor, os meus planos são melhores, eu não quero fazer aquilo que o Senhor está me pedindo, eu não vou fazer. Todas as vezes que você colocou os teus planos em primeiro lugar e abriu mão daquilo que Deus tinha para você, você ofendeu o Espírito Santo. Oh, Senhor, traga um novo nível de quebrantamento para a tua igreja, Senhor. Queremos ser quebrados através dessa palavra, como um vaso de barro, Senhor. Queremos descer a olaria. Frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Queridos, eu estava aqui no meu lugar e o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração. Enquanto nós não formos verdadeiros, em primeiro lugar com o Senhor e depois conosco, nós nunca sairemos do lugar onde nos encontramos. O grande problema da igreja é que a igreja está muito preocupada de mostrar para o outro quem somos, mas na verdade não conseguimos revelar para nós mesmos quem somos. Se eu puder trazer uma palavra para o teu coração essa manhã, seja verdadeiro com você mesmo. Deus tem ministrado no coração de muitas pessoas nesta manhã. Eu estou te falando isso porque eu falo por mim. Enquanto nós não rasgarmos as nossas vestes, no Antigo Testamento, quando eles se arrependiam, eles rasgavam as vestes. A Bíblia diz que no Novo ele rasga o coração. Rasgar o coração, muitas vezes a gente não sai do nosso lugar e vem aqui porque a gente fica pensando: o que vão pensar de mim? Enquanto você continuar com esse pensamento, você vai continuar vivendo essa vida medíocre que você tem vivido. O desejo do meu coração, o Gil vai voltar a cantar, mas eu não estou preocupado de você vir aqui na frente, mas eu só te peço uma coisa: seja verdadeiro com você mesmo. Aprenda a ter uma mudança de vida, que a pior coisa que existe na vida, me perdoe a sinceridade, mas eu não tenho outra palavra que não seja hipocrisia. Muitas vezes somos hipócritas, não somos verdadeiros conosco, nem tampouco com aqueles que estão do nosso lado. Tem pessoas que estão do teu lado, que estão torcendo por uma mudança sua, para que elas possam viver a verdade na vida delas. Eu te falo isso debaixo da autoridade. Eu nunca fui de subir aqui e pegar o microfone da mão da minha esposa, mas eu sinto no meu coração, o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. É uma manhã de quebrar esse orgulho na sua vida. Aleluia. Foi o orgulho que fez Lúcifer cair da onde ele estava. Foi o orgulho que tirou muitos homens, Saul e muitos outros, do lugar onde o próprio Deus os colocou. Então que essa manhã você seja verdadeiro com você mesmo, e você rasgue o coração enquanto o Gil está cantando. Me deparei com aquele mestre escrevendo. O louvor fala assim: no lugar da morte, vida me ofertou. Para você, o Senhor nos chamou para que nós possamos ser canal de vida, de bênção para outra pessoa, mas sem morrer antes. Você nunca pode dar vida para alguém. No lugar da morte, vida, Ele me ofertou. Você precisa morrer para você, para o orgulho, para a ofensa, para tudo que alimenta a tua alma, a tua carne. Você precisa morrer todos os dias. Para o seu orgulho, para a inveja,
para sentimentos que tentam revelar tudo aquilo que contrário àquilo que o céu tem para você. A minha oração é que você vá até o final. Continue firme, construindo aquilo que o Senhor te chamou para construir nessa terra. O Senhor chamou Saul e chamou Davi. Os dois foram chamados, levantados por Deus para o trono. A diferença é que quando errava, quando ele pecava, ele se arrependia. Ele pedia perdão. E o outro não. Ele queria justificar o seu erro. Por isso ele não foi até o final daquilo que o Senhor chamou para ele fazer. O Senhor tem uma jornada para nós. É como uma viagem de trem, onde nós temos um destino, um lugar a chegar. Tem pessoas que pararam numa estação e estão nela há anos. Você só vai sair desse lugar se você encontrar a chave do perdão, que o Senhor te chamou para abrir essa porta e acessar o novo, que Ele nunca esqueceu, mas que sempre esteve lá no mesmo lugar para você. É você que se perdeu no meio da caminhada, pela falta de perdão, pelo orgulho. Que essa manhã continue sendo na sua vida uma manhã de restauração, de perdão, de romper. O Senhor vem alinhar a tua visão de acordo com aquilo que o céu quer fazer na sua vida. Porque a cidade de Belém precisa começar em nós. A construção começa em nós. De que vale um lugar lindo daquele, se você não gerar vida nas outras pessoas que entrarem ali. Que o Senhor possa nos levantar como um exército que escolheu morrer para que pudesse ofertar a vida de Deus nas outras pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a tua vida, que o Espírito Santo continue ministrando e revelando, trazendo a revelação da palavra, da verdade, e que você continue sendo lavado todos os dias, até que você entenda qual é a visão do propósito que Deus tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.